Bom pessoal, nós estamos aqui hoje com uma TV LG de 14 polegadas e eu vou passar a dica pessoal sobre essa TV e o que está acontecendo com ela e como é que nós vamos resolver o problema dela. Então o defeito dela é o seguinte: ela já está ligada, né? E a gente aperta aqui a teclinha ó, do power, do liga e desliga, e ela não dá sinal nenhum. Olha aqui, ó, não acende nem o LEDzinho do standby. Ela tá como se estivesse desligada da tomada. Olha aí, ó, não liga nada, não funciona nada. Nós vamos abrir então o aparelho e começar a resolver esse problema para passar para vocês a dica então. Então pessoal, nós vamos fazer o que aqui então? Nós vamos medir aqui no capacitor grande da fonte se tem o 180, porque como eu disse, olha aqui, ó, não acende, né? Nem o LEDzinho aqui, ó, do standby. A gente liga e olha aqui, ó, não acende nada. Então nós vamos começar a medir as tensões aqui, para a gente ver se tem alguma coisa aqui de voltagem nessa placa. Então a primeira coisa que a gente vai medir aqui é o seguinte, ó, aqui no capacitor grande da fonte, né, da fonte primária que fica aqui dentro dessa faixa, né, a gente vai colocar um meter no 250 volts DC, que a gente vai medir no capacitor. Aqui nesse capacitor tem que ter em torno aqui de 170 a 180 volts. Então vamos medir aqui para ver se tem essa voltagem aqui. Aqui pessoal, está com quase 160 volts aqui, certo? Então vamos considerar que essa tensão aqui esteja normal, porque provavelmente tem alguma coisa ali para frente, então vai diminuir um pouquinho essa tensão devido ao problema que a TV tem, tá certo? Nós vamos medir aqui então se tem a tensão agora. Aqui ó, depois do transformador tem que sair a tensão que vai alimentar o playback aqui, ó, certo? Então nós vamos medir para ver se tem essa tensão aqui no playback, porque depois o playback vai alimentar os outros circuitos, mas quando a TV está em standby, ela tem que ter uma tensão aqui, ó, no pino do playback, no mais B do playback. Aí nesse caso nós vamos colocar aqui o preto negativo e vamos medir aqui, ó, onde deveria ter alguma tensão aqui no playback. Mas como a gente vê, ó, não tem tensão nenhuma aqui no playback, tá certo? A única voltagem que a gente tem aqui é o 170 aqui, ó, do capacitor grande. E também aqui depois do transformador tem os capacitores aqui, ó, da linha, né, dos 110 ou 120 que vem aqui, ó, no playback. E se a gente medir aqui, ó, a gente vai ver que também não tem. Por quê? Porque essa tensão sai aqui do transformador, passa por essa fonte aqui do mais B do playback e já vem direto aqui, ó. Então se não tem tensão aqui no playback, não vai ter nenhuma tensão aqui também, né, depois do transformador na fonte do mais B do playback. E também não vai ter tensão aqui, né, na parte do vertical também, porque quem alimenta o vertical é o próprio playback. A gente vê aqui, ó, que não tem nenhuma tensão também aqui, ó, nos pinos do CI vertical, tá certo? Então nós vamos ter que ver agora o porquê que essa tensão tem aqui na placa da fonte, mas na fonte primária, né? Mas na fonte secundária já não tem mais nenhuma tensão. Agora nós vamos fazer o quê?
Nós vamos descobrir então, pessoal, é o seguinte, nós vamos então começar a medir aqui, ó, né? Para ver se tem tensão, ou para ver se tem alguma tensão nessa placa aqui, tá certo? E nós vamos começar aqui, ó, na fonte primária, que fica dentro dessa faixa branca aqui, ó. E aqui nessa fonte, pessoal, tem que ter uma tensão aqui de 170 volts nesse capacitor grande aqui, ó. E se vocês olharem do outro lado, vocês vão ver que tem um capacitorzão grande aqui, ó, na fonte primária, antes do transformador. Aqui tem um capacitor e aqui tem um regulador da fonte, ó. Então nesse capacitor aqui, ó, tem que ter 170 volts. A gente vai colocar aqui no 250 DC, corrente, tensão contínua, porque no capacitor é tensão contínua, tá certo? Aqui, ó, 250. E vamos medir aqui então. A gente vê aqui, ó, que tá tendo 160 volts. Aqui então no caso, ó, nós vamos passar agora para onde? Vamos deixar essa fonte aqui primária e vamos ver se tem alguma tensão. Porque mesmo em stand-by, a televisão tem que ter uma tensão aqui, ó, de alimentação aqui no pino do playback. E também tem que ter tensões, né, de 5 volts que vem aqui, ó, no LED. No LED aqui, ó, do stand-by. E a gente vê que aqui, ó, não está nem aceso, ó. A gente liga a TV, ó, não acende nenhum LED. Então aqui tem que ter 5 volts. Aqui no receptor do controle remoto e também no LED do stand-by. Mas a gente medindo aqui, ó, vamos ver se tem aqui. A gente vê, ó, que não tem nenhuma tensão, tá certo? Olha aqui, ó. Não tem nada de 5 volts aqui. Então vamos continuar aqui na tensão na tensão secundária que vem aqui, ó, nos capacitores depois do transformador aqui, ó. Aqui tem um transformador, né, que tem a fonte primária, ó, entra no transformador e sai para a fonte secundária, que são as outras fontes de 5 e de alimentação do playback, tá certo? Então vamos ver se tem alguma tensão aqui. Vamos medir aqui no capacitor aqui, ó. A gente vê que não tem nada, nenhuma tensão. Vamos medir aqui agora no playback. Também não tem nada, olha lá, ó. Não tem nenhuma tensão no playback. E aqui no playback deveria ter aqui em torno aqui de 120 volts, tá certo? Mas não tem nada, olha aqui, ó. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos desligar a TV, certo? Aqui, ó, vamos desligar a TV e vamos ver, vamos passar o meter aqui, ó, para a escala de X. Nós vamos medir curto agora. Porque o que que acontece? Se tem a tensão aqui na fonte primária e não tem nenhuma tensão aqui na fonte secundária ou aqui no pino do playback, no mais B do playback, provavelmente essa tensão não vai ter. Por quê? Porque existe algum curto depois do transformador. Então o que que acontece? Esse curto ele está bloqueando a tensão que sairia do transformador para alimentar o playback. Ele encontra um curto lá na frente, aí ele vai entrar em proteção. Para não queimar, não explodir nada, né? Então ele vai ficar armado proteção o aparelho, tá certo? Então aqui, ó, medindo curto, nós vamos medir o que aqui? A primeira coisa que nós vamos ver é no pino central do transistor horizontal. Vamos direto no ponto aqui, né? Que é o que dá mais defeito aqui. O que dá esses problemas é o transistor horizontal em curto, o playback em curto, a bobina osciladora em curto ou até o CI vertical em curto também. E aqui no CI vertical, ó, só vai vir tensão depois
que a gente resolver esse problema. Quem vai alimentar esse CI aqui do vertical é o próprio playback. Então esse CI do vertical a gente não adianta nem medir agora. A gente vai medir depois, né, para ver se ele pode estar em curto. Primeiro vamos medir no transistor horizontal. Na perninha do meio dele, olha aqui, ó, positivo, né? Mediu curto. Agora nós vamos inverter as pernas, as pontas, né, do meter, e vamos tornar a medir. Como a gente vê, olha aqui, ó, existe um curto aqui, ó. Então esse curto pode ser do transistor, do playback ou da bobina horizontal. Se eu medir aqui no playback, ó, ele vai medir o mesmo curto, olha lá. Porque todas essas três peças são ligadas na mesma fonte que vem aqui depois do transformador, da fonte secundária. Essa mesma fonte secundária aqui depois do transformador vai alimentar essas três peças aqui. Primeiro o playback, depois o transistor horizontal e depois a bobina do yoke, né? A bobina do pescoço do tubo aqui, ó. Tá certo? Bobina defletora. Então a gente viu que tem um curto aqui. O que nós vamos fazer aqui então agora? Nós vamos aqui, ó, nessa perninha do meio do transistor horizontal, nós vamos desligar ela. Para ver se esse curto aqui vai sair. Depois que a gente desligar essa perninha, nós vamos ver o que vai acontecer aqui. Então, vamos desligar então a perninha aqui. Então pessoal, aqui ó, eu já desliguei o terminal do centro aqui do transistor horizontal. E agora a gente vai aqui, ó, na escala de ohms que estava antes, né, de medir curto, nós vamos ver se saiu esse curto aqui, ó. Se saiu esse curto, a tensão vai ter que aparecer aqui a hora que a gente ligar a televisão aqui agora. Então, tá bom? Então vamos ver aqui então se já saiu o curto. Vamos colocar aqui, ó, negativo no negativo e aqui no terminal do playback. A gente vê que, ó, já não tem mais um curto ali, ó, tá certo? Já não zerou mais, já tem ali em torno ali de 10 ohms, tá? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos inverter as pontas, positivo no negativo. Agora a gente vai ver se o curto saiu. Olha lá, ó, já não tem mais curto, tá certo? Então, tirando o curto aqui, a gente vai voltar para o 250. Agora vamos ligar a televisão. Vamos ligar na tomada. Olha aqui, ó, já acendeu, ó, o LEDzinho do standby, acendeu e já apagou, que a televisão já tentou ligar, né? Então já o curto já saiu, a gente já viu que já acendeu o LED aqui. Agora vamos ver se a tensão Vamos ver agora se a tensão aqui, ó, de 120 volts está chegando aqui no playback agora. Vamos começar aqui, ó, no capacitor. Olha aqui, ó, depois da fonte, né, ó, tem os capacitores aqui, ó, de filtragem, a gente vê que já tem lá, ó, 125 volts, tá certo? Essa voltagem aqui, ela vai vir para cá, ó, e vai alimentar o playback. Vamos ver agora se já tem lá no playback. No mais B do playback, olha lá, a mesma tensão que sai aqui do capacitor vai chegar aqui, ó, no playback. A gente vê que a tensão já chegou, quer dizer, o curto aqui, ó, eu desliguei a perninha central do transistor horizontal, a tensão já apareceu e o curto já saiu, olha aqui, ó. Né? Já tem as tensões aqui de 125 volts que alimenta o playback. Então nós vamos fazer o que? Nós vamos retirar esse transistor horizontal, porque eu vou mostrar para vocês aqui agora. Aqui eu vou pôr, pessoal, ó, na perninha do playback, olha lá, já não tem mais curto, tá certo? Agora eu vou vir aqui, ó, na perninha do transistor, no terminal do transistor, vou medir, ó. Só na placa a gente vê que não tem curto. Agora eu vou encostar no terminal do transistor. Olha lá, ó. Olha lá, desencostando, ó. O curto vai saindo. A hora que eu encosto na perninha do transistor, olha lá o que acontece. O curto volta de novo.
Então o curto está aqui, ó, nesse transistor horizontal. Aqui, ó. É esse transistor aqui, nesse dissipador aqui perto do playback aqui, ó, né? Nós vamos retirar esse transistor, vamos trocar ele e ver se não tem mais algum problema aqui que pode ter ocasionado a queima desse transistor, tá certo? Vamos fazer a troca dele então, para ver se vai funcionar. Bom pessoal, ó, aqui, ó, retirei o transistor e eu vou medir ele agora para mostrar para vocês que o curto tá nele. Vamos medir aqui, ó, a perninha do meio, olha aqui, ó. Base com coletor e emissor, olha lá, ó. Tá em curto. Agora eu vou inverter. A gente vê, olha lá, ó. Ele tá totalmente em curto, ó. Invertendo, olha aí, ó. Totalmente em curto, tá certo? Vamos fazer a troca dele então. Bom pessoal, aqui então eu já coloquei o transistor. E a gente vai ver agora. Vamos ver como que tá o curto aqui. Olha lá, ó. Agora já não tem mais curto, ó, com a ponta negativa, né? Olha lá, ó. Vamos colocar a positiva para ver? Olha lá, já não tem mais curto agora então, tá certo? Olha aqui, ó. Agora vamos ligar a TV para ver se vai funcionar.